Fala rapaziada, vamos estar trazendo esse vídeo aqui para vocês os nomes mais indicados para a rodada 21 do Cartola FC, tá? Até o momento foram assistidos um pouco mais de 34 vídeos, somando um pouco mais de 9 horas, tá? Peço para vocês deixar o like aí para fortalecer e ajudar a gente. E nessa rodada a gente vai estar fazendo diferente, né? Normalmente a gente tira aqueles jogadores que tiverem apenas uma indicação, tá? E nessa rodada a gente vai estar trazendo eles, tá? Vou estar falando para vocês os nomes que tiveram apenas uma indicação, porque caso eles tiverem mais uma indicação, né, a gente traz ele na atualização lá no sábado no Instagram para vocês lá. Caso eles permaneçam com apenas uma indicação, então a gente retira lá no final, né? Então, a gente vai ter muitas alterações aí, né, muitas atualizações de times. O mercado vai mudar bastante, então a gente vai estar trazendo esses nomes para vocês, tá? Vamos começar pelo gol, rapaziada. A gente tem o Hugo Neneca como mais indicado até o momento, com 37% de indicações, tá? O Hugo do Corinthians. Aí na sequência a gente tem ali o Cássio do Cruzeiro com 22 e o Léo Jardim com 20, tá? Aí você pode estar alternando ali entre esses três, são esses nomes mais seguros ali, né? Nenhuma unanimidade até o momento. Com 5% de indicações a gente tem o John do Botafogo, Rocher do Internacional e o Léo Link do Atlético Paranaense. O Fábio teve só uma indicação, tá? A gente vai estar indo aqui com Neneca. O Cássio a gente não vai conseguir botar, o Léo Jardim acho aqui nessa reserva. Show? Na zaga, até o momento, né, eu acredito que o Thiago Silva não jogue, mas ele está com 78% de indicações até o momento, tá? Então, se jogar é unanimidade, a gente vai estar botando o Thiago Silva aqui. Acredito que não vai jogar, mas a gente vai estar atualizando esse time lá no Telegram no sábado, tá? O André Ramalho, do Corinthians, com 42% de indicações. E daí, não muito atrás dele ali, a gente tem o João Marcelo do Cruzeiro com 36%, tá? Vamos ver se a gente consegue estar botando aqui o João Marcelo nessa reserva. Aí daí a gente tem alguns nomes mais alternativos ali, né? O Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, com 15%. O Kaká, alternativo ao André Ramalho ali no Corinthians, com 9% de indicações. Empatados com 6% de indicações, a gente tem o Bastos do Botafogo e o Gustavo Gomes do Palmeiras, tá? O Wagner Leonardo do Vitória, o Igor Gomes do Internacional e o Arboleda do São Paulo tiveram apenas uma indicação cada. Então, lembrando que muitos nomes podem entrar dúvida, nulo aí, tá? O pessoal tem muitos jogos ainda para acontecer da Copa do Brasil, então né, muita coisa pode mudar aí nesse mercado. Na lateral a gente tem a primeira unanimidade, né? Tem o Thiago Silva, né, que se jogar unanimidade, mas eu acredito que o Thiago Silva não joga. Né, mas o William deve jogar, tá? O Cruzeiro não tem nenhum compromisso com a Copa do Brasil, então Fortaleza também não, né? Ali ambos não tem compromisso, mas aí, por isso o William não deve ser poupado, tá? Ele deve ir para jogo, tá em 100% dos times, tá? Então é uma extrema unanimidade. Daí a gente tem como segundo mais indicado o Cuiabano do Botafogo, com 40%, tá? Indicações, se jogar também, então vamos estar atentos às notícias. E o Piton do Vasco com 31% de indicações, tá? Vai estar caindo aqui nessa nossa reserva. O Cuiabano com 40 e o Piton com 31, né? Vocês percebem ali que não tem uma disparidade muito grande, então você pode estar alternando entre os dois ali, excelentes opções. Aí vem mais abaixo o Hugo do Corinthians em 9%, o Marlon do Cruzeiro em 6%, né? Aí eu não sei se vai jogar o Marlon ou se vai jogar o Kaique, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão por cima como é que estão os prováveis aqui no cartão até o momento. Devem estar em dúvida ambos, tá? Então, mas aí a galera até o momento 6% estão com o Marlon. Daí a gente tem ali com apenas uma indicação: o Marçal do Botafogo, Marcelo do Fluminense, Paulo Henrique do Vasco e Claudinho do Criciúma, tá? Então lembrando que esses times foram indicações, né? Não sei, muitos vídeos são gravados lá cedo, antes do mercado sequer abrir, tá? Então a galera pode ter tido algumas alterações aí. Eu não vou lembrar quem escalou cada time, né? Mas até o momento são esses os números. Estou errado aqui. Voltamos aqui para nossa escalação. O técnico. O técnico a gente tem o Fernando Seabra com 42% de indicações, né? O técnico do Cruzeiro, como mais indicado até o momento. Show. Aí daí a gente tem ali, não muito atrás, o Ramon Dias com 34%.
né? Então você vê que não é unanimidade, né? A gente começa a considerar uma unanimidades aqui a partir dos 60%, 60 e poucos ali. Então você abre com 42 e o Ramon Dias com 34. Com 5% de indicações, a gente tem empatado ali o Mano Menezes e o Gabriel Milito, tá? Aí o Abel Ferreira, o Arthur Jorge e o Rafael Paiva tiveram apenas uma indicação cada. Show. Partindo para o meio de campo, pessoal, eu considero aqui que a gente tem 3 unanimidades. Aí vai depender muito de você ir no 4-4-2 para botar um outro meia, ou manter o 4-3-3, porque eu acho que no ataque a gente tem pelo menos 2 unanimidades. Eu vou estar trazendo aqui os números para vocês e aí vocês avaliam as estratégias, né? Porque para quem está atrás também não adianta ir nessas unanimidades. Tem que escolher um, pelo menos, para poder mudar em alguma situação, tá? E fazer uma aposta pessoal ali para tentar buscar esses pontos. Então a gente tem o Matheus Pereira com 88% de indicações, tá? O Cruzeiro jogando em casa contra o Fortaleza. A gente tem depois na sequência o Garro do Corinthians com 82% de indicações, tá? Então 88 o Matheus Pereira, 82 o Garro e o John Arias com 71, tá? Então esses 3 meias é difícil fugir deles nessa rodada. Daí para quem vai num 4-4-2 ou para quem quer tirar um deles para fazer uma outra aposta porque precisa diferenciar, tá? A pergunta que vocês têm que fazer às vezes não é se vale ou se não vale, é se você precisa às vezes. Tá? Tem gente que nem precisa diferenciar e quer estar diferenciando, então, né, avaliem os riscos. A gente tem ali a Arrascaeta com 17% de indicações, o Gustavo Scarpa com 14% de indicações, empatados com 8% a gente tem o Felipe Coutinho do Vasco, Mateuzinho do Vitória e Lucas Moura do São Paulo. Tá? O Arrascaeta não vai caber nessa nossa reserva aqui, aí a gente fica ali com o Scarpa, que eu acho que também não vai caber. Então a gente tem o Coutinho, o Mateuzinho e o Lucas Moura para estar alternando, tá? Eu vou estar botando aqui, eu acho que o Coutinho mesmo. E Cuba também. Tá, o Scarpa caro. Coutinho caro. Show. Então, a princípio, esse é o nosso meio de campo. Tá? E daí como a gente vai manter nesse time aqui o esquema 4-3-3, tá? A gente vai manter esse esquema aqui. A gente vem mantendo essas rodadas e vai continuar mantendo, tá? Eu esqueci de falar a vocês os nomes com apenas uma indicação, né? Teve aqui com apenas uma indicação o Felipe Mateus do Criciúma. Tá? Daí no ataque, a gente tem aqui a primeira unanimidade, é o Vegete, com 93% de indicações. Tá? O Vegete do Vasco aqui, quase em 100%, né? 93%. Alguns não estão indo com o Vegete ali, talvez porque precisem muito diferenciar. O Hulk está em 81% de indicações, é o segundo mais indicado. A Hulk não está mais provável. Rapaz, o cartão aqui do Hulk de provável, hein? Então, rapaziada, vamos estar analisando essas notícias, estar avaliando. Eu vou estar botando ele aqui mesmo em dúvida a princípio, tá? Mas porque a gente vai estar atualizando esse time lá no Telegram, tá? Se ele permanecer em dúvida, a gente não deve estar bancando ele e estar fazendo a atualização conforme as atualizações que a gente vai buscando dos times dos influenciadores, tá? Daí, como esses dois são unanimidades, né? O Vegeta com 93, o Hulk com 81. E daí a gente tem ali o Yuri Alberto com 59% de indicações. Pô, Diego, então 59 é mais que a metade, né? E não é unanimidade. A gente começa a considerar lá a partir de 60, 60 e pouco, né? Às vezes até nome com... Por exemplo, assim, se o Yuri Alberto, por ser um terceiro mais indicado, e a gente tem outras peças bastante diversificadas em indicações que eu vou falar para vocês, que a gente teve bastante atacantes com uma indicação só. Então ali nos 60 e poucos talvez ele não fosse unanimidade, né? 59 então continua não sendo, menos ainda, né? O Yuri Alberto do Corinthians, né? Ficou com 59% de indicações, a gente vai estar escalando ele aqui no time
pela sequência das indicações que a gente segue. Espera aí que está no filtro aqui. Não. O nome do Hulk. Show. Vamos estar então botando o Yuri Alberto aqui. 59% de indicações, tá? Esse vai ser o nosso tiro de ataque até o momento. E daí a gente tem ali na sequência para a galera que busca diferenciar. A gente tem o Tiquinho Soares do Botafogo em 15% de indicações. A gente tem o Luiz Henrique também do Botafogo em 12% de indicações. Empatados em 6% dos times, a gente tem o Canóbio, o Borré e o Gabigol. E daí, com apenas uma indicação, a gente tem o Caleri, o Ener Valencia, Mastriani, Lautaro, o Lautaro Dias do Cruzeiro, Alejandro do Vitória, Cauã Elias do Fluminense. Tá? Esses todos tiveram apenas uma indicação. O Tiquinho não cabe aqui. O Luiz Henrique. O Luiz Henrique eu acho que também não vai caber. É mais caro. Então a gente tem aqui Borré, Canóbio, Gabigol. Mastriano teve apenas uma indicação, mas ele está dúvida. Deixa eu ver se o Gabigol, o Borré cabe aqui. O Canóbio. Então, rapaziada, todos esses tiveram apenas uma indicação, tá? Então a gente vai estar botando aqui o Gabigol nessa reserva, tá? O Gabigol teve ali 6% de indicações, né? O Tiquinho e o Luiz Henrique não cabem, porque são mais caros. Então a gente vai estar botando o Gabigol aqui nessa reserva, que é a sequência. Tá. Faltou botar o nosso capitão e falar para vocês aqui, né? O capitão mais indicado até o momento, para surpresa de ninguém, é o Vegete, com 69% de indicações, tá? Então, a princípio, o Vegeta é o capitão mais indicado. Daí, para quem quer diferenciar ali, a gente tem o Hulk, com 18% de indicações. O Matheus Pereira, com 6% de indicações. E daí a gente tem o Gabigol e o Yuri Alberto, com uma indicação cada como capitão, tá? Vamos estar salvando esse time aqui, né? Os mais indicados para quem quiser acompanhar. E lembrando que a gente vai estar atualizando esse time lá no Telegram no sábado, tá, rapaziada? Tamo junto. Amanhã tem debate cartoleiro aqui com o Nareco e com o Rafa do Cartel UFC Top. Show? Tamo junto. Deixa o like aí, fortalece a gente. Se inscreve no canal. Valeu!